Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é a influência do olho dominante no jogo de tênis. Esse é um tema de grande importância no desenvolvimento dos jogadores e também que gera grande curiosidade na maioria dos tenistas que já ouviram falar um pouco sobre isso, mas não sabem muito bem qual é a influência desse olho dominante no jogo de tênis. Então, para isso, agora a gente vai ali para a quadra para que eu consiga desenvolver com vocês esse tema e apresentar um pouquinho da importância do olho dominante na hora do jogo de tênis. Bora lá! Todas as pessoas têm um olho dominante que elas utilizam para focalizar os objetos e um outro olho que forma uma segunda visão, um segundo ângulo de visão e nos dá a noção de distância. Então, o cérebro ele se especializa para ele conseguir receber e analisar e programar uma resposta das informações o mais rápido possível. Então, por isso que todas as pessoas têm um olho dominante, para que o cérebro consiga responder de uma forma um pouco mais rápida. Normalmente, o processamento de informações no olho dominante ele é até 13 vezes mais rápido do que no olho não dominante. E isso dá uma diferença absurda. Se a gente for tentar analisar, por exemplo, assistir um filme em casa com legenda e a gente fechar o nosso olho não dominante e deixar o dominante aberto, por exemplo, a gente consegue ler numa certa velocidade. Se a gente fizer o contrário, deixar o não dominante aberto, nesse caso, a nossa leitura vai ser numa velocidade muito menor. Isso porque o cérebro se especializa para que ele consiga, até por questões de sobrevivência, para que ele consiga dar respostas mais rápidas. Então, a maneira que ele encontrou de fazer isso foi especializando um olho para focalize de uma maneira mais rápida e tem um canal de transmissão de informações mais rápido do que o olho não dominante. Como nós temos dois olhos e assim dois ângulos diferentes de visão, isso nos dá a noção de distância, ou seja, a gente consegue perceber a que distância os objetos estão da gente, se eles estão se aproximando, se estão afastando, com maior facilidade. Se a gente pensar e tentar, por exemplo, tapar um olho, a gente perde muito essa noção de profundidade. Então é muito difícil até que uma pessoa que não tenha visão de um dos olhos consiga jogar tênis em alto nível. Às vezes até brincar de tênis ela até consegue, mas jogar tênis em alto nível é muito difícil. E um outro exemplo disso são os filmes em 3D no cinema, que as pessoas que vão assistir recebem um óculos com cores diferentes nas lentes, né? Às vezes uma vermelha e uma azul, às vezes uma vermelha e uma verde, porque isso acentua um pouco mais a diferença das imagens e isso aumenta um pouco essa percepção de distância que a gente tem dos objetos. Todas as pessoas têm um olho dominante, que pode ser olho dominante esquerdo ou olho dominante direito. E nunca uma pessoa vai ter os dois olhos dominantes ou não vai ter nenhum olho dominante. E sempre ela vai ter ou o olho direito dominante ou o olho esquerdo dominante. E isso pode variar em função de algumas coisas. O olho dominante não tem relação com o olho que eu tenho uma visão melhor. E isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Acham, por exemplo, eu tenho 4 graus de miopia no meu olho direito e tenho um só no meu olho esquerdo. Então quer dizer que o meu esquerdo é o olho dominante? Não. E muitas vezes, mesmo tendo um grau de miopia muito maior no olho direito, o olho direito dessa pessoa é o dominante. Como pode ser o contrário também. Então isso não é determinado por qual olho você tem a visão melhor. E sim por outras questões de influência genética e também do ambiente. O olho dominante ele é determinado em grande parte pela genética. Então existem estudos que provam que pais que têm olho esquerdo dominante têm uma maior porcentagem de filhos com olho esquerdo dominante. E pais que têm olho direito dominante têm uma maior porcentagem de filhos com olho direito dominante. Então isso já prova um pouco da influência da genética na determinação do olho dominante. Mas existe também uma influência do ambiente. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma doença quando ela é muito novinha, ela tem uma doença, um olho que ela tem que usar um tampão por muito tempo. Muito provavelmente, dependendo do tempo que ela usar isso, o cérebro vai se adaptar e vai fazer o outro olho dela ser o dominante, porque ele vai receber mais informações, vai adaptar, vai fazer as linhas de transmissão ali nos neurônios, então a informação vai começar a chegar mais rápida. E daí quando ela tirar, por exemplo, o tampão do outro olho, um olho já vai estar muito mais treinado e vai receber as informações muito mais rápido do que o outro. Então isso acaba fazendo com que esse olho se torne o dominante. Então existe uma influência da genética, mas também existe uma certa influência do ambiente. Uma pergunta bastante comum é se é possível eu trocar o meu olho dominante.
E a resposta basicamente é não. O olho dominante ele é determinado, ali em grande parte pela genética, e eu vou manter esse mesmo olho dominante por praticamente a minha vida toda. A não ser que eu sofra um acidente grave em um dos olhos, por exemplo. No meu caso, eu tenho o olho esquerdo dominante. Se eu vier a sofrer um acidente muito grave no olho esquerdo, muito provavelmente o meu cérebro vai se adaptar e eu vou começar a focalizar os objetos com o meu olho direito. Mas isso só em casos de acidentes graves. Então, no geral, normalmente, sem acidentes, as pessoas não trocam o olho dominante durante a vida inteira. O olho dominante tem uma influência enorme no jogo de tênis. Então ele influencia na técnica de todos os golpes, tanto de forehand, de backhand, de saque, de apoios. Ele influencia na mentalidade dos jogadores, como esses jogadores pensam e analisam as informações. E consequentemente eles acabam influenciando na parte tática também, como esses jogadores gostam de se comportar, que estratégias que eles se sentem mais confortáveis utilizando. E tudo isso tem relação com o olho dominante. Existem alguns testes que você pode fazer para descobrir qual é o seu olho dominante. Esses testes são simples e rápidos de se fazer. O mais simples deles é, por exemplo, a gente fazer um pequeno buraco com as mãos, com as duas mãos aqui, e tentar, aí com os dois olhos abertos, a gente focalizar um objeto. Por exemplo, eu vou tentar focalizar a lente da câmera. Então eu estou olhando ali para a lente da câmera, estendo os meus dois braços aqui, com um buraquinho feito aqui entre os dedos, e sem mexer minha cabeça e sem fechar os olhos, eu tento aproximar e enxergar a câmera ali por dentro desse buraco. E daí, o que eu faço? Eu começo a aproximar as minhas duas mãos do meu rosto sem eu perder esse objeto de vista. Então, se eu chegar aqui até o meu rosto, a mão, o buraquinho aqui, ele sempre vai se aproximar do lado do meu olho dominante, que no meu caso é o meu olho esquerdo. E se em algum momento eu tentar trazer a imagem para o meu olho direito, por exemplo, aqui a imagem sumiu. Daí aqui quando chega pertinho eu consigo ver de novo, mas em algum momento ela some. Então sempre quando eu consigo trazer e sem perder o objeto de vista, que pode ser um ponto, pode ser uma bola de tênis a uma certa distância, eu sempre vou acabar aproximando a mão do lado do meu olho dominante. Uma outra maneira de fazer esse teste é, por exemplo, a gente pegar uma folha sulfite e fazer um pequeno buraco no centro de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. E daí a gente faz o teste da mesma maneira. A gente estende os dois braços, focaliza um objeto, coloca ali na direção, tenta enxergar o objeto pelo buraco e vai aproximando no nosso olho. Esse buraco ele vai se aproximar do lado do nosso olho dominante. Então pode ser o olho direito ou pode ser o olho esquerdo. Uma outra maneira é eu conseguir focalizar o objeto por dentro do buraco, por exemplo, com as duas mãos, e daí alguma pessoa vir e tampar, sem eu me mexer, ela tampar o meu olho direito e tampar o meu olho esquerdo. E ver se eu estou enxergando com o olho direito ou se eu estou enxergando com o olho esquerdo. Então são maneiras que a gente tem, maneiras fáceis de conseguir focalizar. Se a gente tentar colocar o objeto na frente ali também, do nosso alvo, um olho ele vai estar na frente do objeto e com o outro olho ele vai desviar um pouquinho. Então o olho que fica na frente aqui também é o nosso olho dominante. Uma outra maneira de descobrir o olho dominante é saber normalmente com qual olho a pessoa utiliza na hora de fazer uma mira para atirar, por exemplo, ou com um revólver ou com uma espingarda. Até em alguns esportes, como tiro ao alvo ou arco e flecha, eles fazem o teste do olho dominante para quê? Para que eles consigam ter a técnica exata para atirar. Então, por exemplo, no meu caso eu tenho o olho esquerdo dominante, então eu tenho que alinhar a minha espingarda aqui ou o meu revólver no lado do meu olho esquerdo. Se eu tenho o olho direito, eu já mudo um pouquinho essa mira. Então isso pode variar um pouquinho, dependendo da técnica, também do tiro, pode variar se eu tenho o olho direito dominante ou se eu tenho o olho esquerdo dominante. E o que muda no meu jogo se eu souber qual é o meu olho dominante? Já que no tênis, de uma maneira ou de outra, tendo o olho direito dominante ou tendo o olho esquerdo dominante, eu tenho que rebater a bola e jogar ela por cima da rede. Mas o que muda, na verdade, é a forma mais eficaz que a gente tem para se posicionar para cada bola. Então isso vai acabar fazendo com que a gente cometa um pouco menos de erros e acabe acertando mais vezes. Então o olho dominante ele pode influenciar no tipo de apoio. Então em determinada bola, de acordo com o meu olho dominante, é melhor eu me posicionar um pouco mais em open stance aqui, por exemplo, numa freada lateral, ou um pouco mais semi-open stance, ou já posso pisar um pouco mais em square stance aqui no forehand, ou no backhand eu tenho que tentar jogar um pouco mais open stance, ou já posso me fechar um pouco mais aqui também no square stance. Enfim, isso já começa a ser determinado pelo olho dominante. Tem alguns padrões que podem facilitar
com que um jogador com olho dominante direito efetue melhor forehand e backhand e saque de uma maneira mais eficaz, e os jogadores com olho esquerdo da mesma forma. Na mesma maneira, se eu souber qual é o meu olho dominante, eu muito provavelmente eu vou saber qual é o meu hemisfério cerebral dominante, porque as informações elas passam de forma cruzada. Então a informação que entra no meu olho esquerdo, ela passa de forma cruzada para o meu cérebro, e essa informação é codificada no meu lado direito do cérebro. E a informação que entra no meu olho direito, ela é codificada primeiro aqui no meu lado esquerdo do cérebro. Então, em mais de 80% das vezes, quem tem olho dominante direito ou quem tem olho dominante esquerdo tem características parecidas, semelhantes. Então, 80% das pessoas que têm olho direito pensam de uma determinada maneira e 20% pensam de outra. E no olho esquerdo a mesma coisa, 80% das pessoas que têm olho esquerdo dominante pensam de uma determinada maneira e os outros 20% pensam de outra maneira. Então, eu saber isso vai facilitar muito, eu conhecer a minha parte técnica, saber qual é o meu olho dominante, como eu tenho que me posicionar, onde é meu ponto de contato, de que maneira eu penso, isso já começa a possibilitar que eu estabeleça algumas estratégias para o meu jogo ficar cada vez mais eficaz. O tênis é um esporte onde a relação entre olhos e mãos ela é muito grande, porque eu seguro a raquete com as mãos e eu enxergo a bola com os olhos, logicamente. Então, essa relação óculo-manual, ela estabelece alguns padrões de lateralidade, que eles podem ser, por exemplo, se eu jogar tênis com a minha mão direita e tiver o olho esquerdo dominante, como é o meu caso, eu sou um jogador destro e cruzado, ou seja, olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão direita. Se eu tiver olho direito dominante e jogar tênis com a mão direita, ou seja, aqui do mesmo lado, a gente chama isso de um padrão de lateralidade homogêneo. Então, eu sou um jogador destro homogêneo. Da mesma maneira, do lado oposto, se eu tenho o olho direito dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto e cruzado, com a mão do lado esquerdo, mão dominante do lado esquerdo e o meu olho direito dominante. E se eu tenho olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto homogêneo, onde o meu olho dominante e a minha mão dominante, elas vão estar do mesmo lado. Em relação à parte técnica, o olho dominante ele determina muitas coisas no tênis. Então, no caso dos jogadores homogêneos, ou seja, destros com olho direito dominante ou canhotos com olho esquerdo dominante, essa técnica ela é muito parecida, tanto no forehand, quanto no backhand, quanto no saque. Então, basicamente, eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente no forehand, quando um jogador que é destro com olho direito dominante, ele se posiciona para bater, o olho dominante dele está colocado atrás, o olho esquerdo está na frente e o olho dominante dele, que é o direito, está colocado um pouco mais atrás. Então esse jogador ele tem basicamente duas opções. Ou ele se coloca um pouco mais open stance, abrindo um pouco mais entre semi-open e open, abrindo um pouco mais o lado direito para a quadra, para que ele consiga focalizar melhor a bola com o olho direito, e na hora do contato se coloca numa posição um pouco mais aberta, muitas vezes aqui, ele vai conseguir um bom forehand. Ou caso ele não se coloque em open stance, igual antigamente era ensinado os jogadores a pisarem com o pé esquerdo para bater na bola, no forehand, ele acaba deixando essa bola entrar um pouco mais, para que ela venha mais ou menos aqui à frente do olho dominante dele. Então, isso faz com que eles acabem utilizando uma empunhadura um pouco mais eastern, um pouco mais próxima da continental, e acabem pegando ela, às vezes até com o braço estendido, só que mais ao lado do corpo, e não tão à frente quanto os jogadores cruzados. No caso do backhand, dos jogadores homogêneos, já acontece o contrário. Quando eles se colocam numa posição aqui de square stance, o olho dominante dele está colocado mais à frente aqui, ele já está focalizando a bola já com a visão periférica e ele já está colocado aqui à frente. Então isso faz com que esses jogadores não precisem fazer grandes rotações de tronco antes do contato com a bola. E isso acaba dando muito mais precisão para esses jogadores na hora de efetuar o backhand. Então aqui, se ele já está com o olho dominante à frente, ele já consegue, ele já está bem posicionado, ele não precisa abrir o lado esquerdo do corpo. Ele pode entrar de lado aqui e fazer o contato com a bola bem à frente do corpo. Ou no caso de um backhand de uma mão, também fazer esse contato com a bola bem à frente do corpo. Isso facilita um pouco mais os jogadores homogêneos na hora de efetuar o backhand. No saque, os jogadores homogêneos têm uma preferência por alguns tipos de efeitos. Então, por exemplo, se eu tenho o olho direito, sou destro e tenho o olho direito dominante, naturalmente eu vou lançar essa bola um pouco mais à minha direita e naturalmente eu vou me abrir um pouquinho
e vou fazer esse contato com a bola um pouco mais com slice, né? Entrando um pouco mais por fora da bola. Isso vai facilitar com que eu consiga no lado do iguais um saque aberto, seja normalmente o meu principal saque, e do lado da vantagem esse saque com slice fechado. E esses jogadores homogêneos, eles podem ter algumas dificuldades para o saque kick, por ter que abrir o olho dominante antes do contato com a bola. Porque se ele se coloca aqui e antes do contato com a bola ele se abre, fica muito difícil que ele consiga pegar essa bola de baixo para cima. Então ele só acaba dificultando um pouco o saque kick desses jogadores. Então normalmente eles têm duas soluções na hora do saque. Ou eles se colocam, ou eles acabam se colocando numa posição um pouquinho mais frontal, abrindo um pouco o lado direito do corpo, tá? Para que eu consiga o meu olho dominante estar um pouco mais aberto para a quadra, e daí aqui eu consigo efetuar o saque. Ou se eu me colocar um pouco mais de lado, que eu consiga lançar a bola e me colocar um pouco mais embaixo da bola, sob a bola, para que eu consiga sacar essa bola mais de baixo para cima. E isso vai facilitar com que eu tenha, o meu saque consiga girar um pouquinho mais, tenha mais topspin, passe mais alto na rede e suba mais na quadra do meu adversário. Então, mas basicamente, no saque, o melhor saque dos jogadores homogêneos normalmente é o saque com slice. Um saque que precisa ser bem trabalhado é o saque com kick. Os jogadores cruzados, ou seja, jogadores destros com olho esquerdo dominante ou jogadores canhotos com olho direito dominante, eles têm algumas semelhanças técnicas, tanto no golpe de forehand, quanto no golpe de backhand, quanto no saque. Então, basicamente, para esses jogadores é indicado que eles se apoiem um pouco mais numa base não tão open stance no forehand, então eles podem se apoiar preferencialmente numa base semi-aberta ou semi-open aqui no forehand, tá? Nas bolas curtas, bem natural que esses jogadores pisem com a perna esquerda à frente, nas bolas curtas de forehand, mais em square stance aqui, tá? E no lado do backhand é indicado que os jogadores cruzados não se fechem muito para a quadra. Ou seja, se eu sou um jogador destro com olho esquerdo dominante e eu me piso numa posição aqui muito close à distância, essa minha perna direita passa muito a linha da minha perna esquerda, eu acabo bloqueando, deixando meu olho dominante atrás e acabo bloqueando um pouco também essa rotação de quadril aqui no backhand. Então a solução para os jogadores cruzados no backhand é se colocar um pouquinho mais em semi-open stance, abrindo um pouco o lado esquerdo do corpo para a quadra, tá? Ou quando eles forem pisar à frente, que eles pisem aqui um pouco mais em square stance, mais ou menos alinhado, e não se fechem tanto na hora de bater o backhand. No saque dos jogadores cruzados, é indicado que eles já se coloquem um pouco mais de lado, um pouco mais fechados para a quadra em relação aos jogadores homogêneos. Então, quando um jogador cruzado se posiciona para sacar, o olho dominante dele já está colocado à frente aqui, na posição do corpo, posição inicial de saque, o olho dominante já está à frente. Então ele não precisa abrir antes de sacar, ele consegue fazer o contato com a bola entrando um pouco mais de lado na quadra, e isso aumenta muito a precisão desses jogadores no saque e também facilita com que esses jogadores consigam, como eles não têm que se abrir antes de sacar, fica muito mais natural o saque kick para os jogadores cruzados, ou seja, destros com o olho esquerdo dominante ou canhotos com o olho direito dominante. E um saque que não é tão natural para esses jogadores, por mais que alguns consigam fazer bem, é o saque com slice, porque eles acabam entrando um pouco mais de lado na hora de sacar. Essa questão de entrar de lado na hora de sacar também facilita com que eles escondam um pouco melhor o saque, dificultem assim um pouco a antecipação da devolução por parte do adversário. O adversário não consegue ler tão bem, antecipar qual tipo de saque que eu vou dar, porque eu me coloco numa posição, aqui eu estou mais de lado, faço o toss ali, me coloco mais de lado e antes do contato com a bola eu não vou me abrir. Já os jogadores homogêneos muitas vezes acabam se abrindo antes de sacar. E isso, se ele se abre muito aqui, por exemplo, do lado do 40 iguais, é muito difícil que eles consigam um saque com boa potência fechado. Então, se ele se abre, normalmente vai vir um saque mais com slice e mais para a direita do devolvedor. E se ele entra mais de lado, ele consegue encontrar um pouco mais à esquerda. Então, os jogadores cruzados acabam escondendo melhor o saque, no geral, do que os jogadores homogêneos. A mentalidade dos jogadores também é muito influenciada pelo olho dominante. Então, em 80% das vezes, uma pessoa que tem o olho esquerdo dominante, ela vai ter características de hemisfério cerebral direito dominante. E 80% das vezes, a pessoa que tem o olho direito dominante vai ter características de hemisfério esquerdo cerebral dominante.
Nas outras 20% das vezes, acaba sendo um pouco diferente. Isso também por influência do ambiente, da cultura e entre muitas outras coisas. Mas basicamente, os jogadores que têm o olho direito dominante, normalmente são um pouco mais organizados, acabam fazendo um planejamento um pouco melhor e gostam de seguir um passo a passo, ter uma ordem bem definida, não gostam tanto de improvisar, inclusive na vida pessoal dessas pessoas. Então, as pessoas com olho direito dominante normalmente são mais organizadas. Normalmente, não sempre. Existem algumas pessoas com olho direito dominante que também são completamente desorganizadas, mas a maioria acaba sendo mais organizada. E no caso de uma pessoa que tem o olho esquerdo dominante, normalmente ela acaba sendo uma pessoa um pouco mais criativa. Então ela gosta de criar situações um pouco mais de última hora, sob pressão, acabam funcionando um pouco melhor sob pressão. E isso acaba ajudando no tênis também em momentos de pressão, às vezes um tie break, ou um super tie break num terceiro set, ou jogar um 5-5 no terceiro set. Isso faz com que os jogadores que têm o olho esquerdo dominante normalmente acabem pensando um pouco menos, não pensando em demasiado, e isso acaba fazendo com que eles consigam atuar um pouco melhor e não fiquem tão paralisados como acontece às vezes com os jogadores que têm o olho direito dominante. É lógico que isso não é uma regra, então é só uma referência que a gente tem que em 80% dos casos acontece. Tem muitos estudos em diversas federações que provam isso. Então, se a gente analisar, souber qual é o nosso olho dominante ou qual é o olho dominante dos nossos filhos ou dos nossos atletas, caso você seja um treinador, isso facilita muito você entender como você mesmo pensa ou como essas pessoas pensam. Acaba facilitando o trabalho. Então você pode orientar, às vezes, um feedback para determinado tipo de jogador. Então, se eu, por exemplo, tenho um atleta que ele tem o olho esquerdo dominante e eu quero fazer um planejamento estratégico da partida muito minucioso, com muitos detalhes, não vai ser tão bom para ele, porque isso não vai deixar ele com liberdade para criar tanto na hora da partida. E ao contrário, se eu pego um jogador que tem o olho direito dominante e não faço um bom planejamento estratégico com ele, na hora do jogo ele acaba ficando sem saber o que fazer. E isso acaba prejudicando esse jogador. Então é mais indicado que para os jogadores que têm o olho direito dominante, eles tenham um plano bem correto, bem delimitado ali para seguir durante as partidas. E os jogadores de olho esquerdo dominante, às vezes você pode dar 1 ou 2 pontos ali um pouco mais para eles seguir, mas eles têm que ter um pouquinho mais de liberdade para criar, principalmente nesses momentos de pressão. Então a parte tática e estratégica de um jogador de tênis, ela é determinada pela mentalidade desse jogador, se ele é um jogador mais consistente, mais cauteloso, ou se ele é um jogador mais criativo, mais agressivo, e também com o que esse jogador consegue realizar tecnicamente. Então não adianta nada eu ter, por exemplo, o olho esquerdo dominante e eu ser teoricamente um jogador criativo e agressivo se a minha técnica de forehand não é boa. Então na hora que eu for tentar ser agressivo eu vou acabar cometendo muitos erros. Então para a gente saber como a gente deve jogar taticamente, a gente tem que conhecer a nossa mentalidade, como a gente pensa e conhecer muito bem o nosso jogo tecnicamente, para saber que tipo de saque eu consigo efetuar melhor, que tipos de bola eu consigo fazer no meu forehand, que tipos de bola eu consigo fazer no meu backhand. Entender também a estrutura física que eu tenho como jogador, se eu sou um jogador mais alto e forte, ou se eu sou um jogador com baixa estatura e mais rápido, que me movo melhor. Então tudo isso influencia. Então mesmo que eu tenha, por exemplo, um olho direito dominante, seja uma pessoa que busque pelo planejamento, pela consistência, se eu tenho 2,5 metros de altura, eu vou jogar de uma forma agressiva, eu vou jogar cortando o tempo, indo para frente, subindo a rede, conseguindo aces. E se eu sou um jogador cruzado e com baixa estatura, eu da mesma maneira, não adianta eu querer ser muito agressivo, eu vou acabar jogando um pouco mais no contra-ataque, devido à minha estrutura física. Então existe uma influência tanto da mentalidade, quanto da parte técnica, quanto da estrutura física dos jogadores, para que eles possam montar uma estratégia que seja mais eficaz para cada um. Da mesma maneira que eu entender qual é o meu olho dominante e o que isso influencia na minha técnica, eu saber ou descobrir qual é o olho dominante do meu adversário também pode me ajudar muito na hora das partidas. Então, por exemplo, eu vou saber mais facilmente identificar quais são os pontos mais fortes
e quais são os pontos mais fracos desse adversário. E isso pode fazer com que eu explore um pouquinho melhor isso na hora das partidas. Então, se por exemplo, o meu adversário ele tem o olho direito dominante e eu já sei que ele se abre na hora de bater o forehand, por exemplo, e acaba utilizando uma empunhadura um pouco mais virada que a semi-western, quase uma western ali, eu já sei que muito provavelmente com essa empunhadura e o olho direito dominante, as bolas mais baixas na direita ou mais abertas na direita dele vão incomodar. Então eu já sei que eu posso tentar explorar isso de alguma forma, abrindo ele para a esquerda e mudando uma bola com ângulo para a direita dele, ou variando alguns slices de esquerda paralelos mais baixinhos aqui no forehand dele, ou trazendo ele para frente, trazendo meu adversário para frente no lado do forehand, que não é o golpe preferido dele. E da mesma maneira eu vou saber também um pouco as tendências de saque que esse jogador tem. Se ele tem olho direito dominante, a tendência é que ele prefira sacar um pouco mais com slice, então o saque vem um pouco mais para a minha direita, tanto no lado do iguais quanto no lado da vantagem. O segundo saque desse jogador, do lado da vantagem, ele já não consegue um kick tão aberto, ou não consegue uma regularidade tão grande nesse kick aberto. Então eu já posso entender e já vou começar a saber o que ele vai fazer, principalmente nos momentos de pressão. E nos momentos de pressão os jogadores normalmente fazem o que se sentem mais confortáveis. E eu sabendo qual é o ponto forte ou o ponto fraco do meu adversário, eu consigo explorar isso e já antecipar e acabo podendo ganhar alguns pontos muito importantes e decisivos nas partidas. O erro técnico mais comum dos jogadores homogêneos, ou seja, destros com olho direito dominante e canhotos com olho esquerdo dominante, é eles acabarem se abrindo na hora de efetuar o forehand. Ou seja, eles giram o corpo, giram os ombros e giram o quadril antes do contato com a bola. Giram excessivamente, eles fazem uma rotação excessiva de quadril e ombros antes do contato com a bola. Justamente para conseguir abrir o olho dominante deles, para enxergar bem a bola no momento do ponto de contato. Então esses jogadores às vezes eles se colocam bem aqui, só que antes do contato com a bola eles acabam se abrindo muito aqui. Então eles acabam muitas vezes virando essa empunhadura e pegando numa posição já totalmente aberta. Um outro erro que os jogadores homogêneos cometem no forehand é acabar se fechando demais na hora de se apoiar para bater na bola. Então eles muitas vezes acabam pisando excessivamente com a perna esquerda aqui à frente, né, no caso de um jogador destro e homogêneo, e acaba tendo que deixar a bola entrar um pouco mais para fazer o contato aqui atrás, ou acaba, na pior das hipóteses ainda, acaba pisando com a perna esquerda e tentando se abrir, o que fica totalmente esquisito na hora do forehand. Então esse é um outro erro que é bastante comum com jogadores com esse padrão de lateralidade. Na hora do saque, os jogadores homogêneos, ou seja, destros com o olho direito dominante e canhotos com o olho esquerdo dominante, eles também tendem a se abrir antes do contato com a bola. Então esse é um erro bastante comum, que o jogador faz o toss e antes de bater na bola ele acaba girando excessivamente os ombros e na hora do contato ele já está totalmente aberto aqui para a quadra. E isso acaba limitando um pouco as opções que esse jogador tem na hora de sacar. Então ele já não vai conseguir um bom saque com kick, muito provavelmente ele já só consiga sacar com slice. Se o adversário tiver alguma experiência ele já começa a antecipar, já sabe onde vai vir o saque e isso pode causar algumas dificuldades para esse tipo de jogador. Principalmente no segundo saque. No primeiro ele ainda consegue sacar bem com slice, mas o segundo saque que ele precisa de um pouco mais de segurança, fazer essa bola passar na rede um pouco mais alta para dar mais segurança, que ele consegue com saque kick, para esses jogadores fica um pouquinho mais difícil. Os jogadores cruzados, ou seja, jogadores destros com o olho esquerdo dominante ou canhotos com o olho direito dominante, cometem alguns erros técnicos bastante comuns entre eles. E o primeiro deles é, no backhand, esse tipo de jogadores, ou os jogadores com esse padrão de lateralidades, acabarem se abrindo antes de golpear, ou seja, girando excessivamente os ombros e o quadril antes de fazer o contato com a bola. Porque aqui no backhand, nos jogadores cruzados, o olho dominante deles está colocado atrás, então eles acabam muitas vezes girando antes esse quadril e consequentemente os ombros e fazem contato com a bola numa posição muito aberta. Isso não é o ideal, não é o indicado. E sim que eles consigam aguentar um pouquinho mais o corpo, passar bem o swing e depois que passar o swing, aí sim eles terminam essa rotação aqui, liberando essa perna exterior. Então é muito comum que esses jogadores cometam esses erros e também no backhand de uma mão. Os jogadores cruzados acabam muitas vezes girando excessivamente os ombros antes de fazer o contato com a bola ou antes da fase de aceleração. E isso também pode causar algumas dificuldades para os jogadores cruzados no lado do backhand. Um outro erro comum dos jogadores cruzados no forehand é o seguinte: eles
Por terem o olho esquerdo dominante, eles podem ter a tendência a pisar mais vezes com a perna esquerda à frente. Então, muitas vezes, até em situações de defesa, às vezes esses jogadores afastam, criam um pouquinho de espaço e querem daqui de trás pisar com a perna esquerda à frente. E isso acaba fazendo a bola passar mais rente à rede, muitas vezes parando a bola na rede ou caindo curta na quadra do adversário. E isso é um erro técnico que é bastante comum. Então, independente deles serem cruzados ou não, nessas bolas mais de trás, é melhor que eles se apoiem numa base mais semi-aberta, carreguem um pouco mais essa energia na perna direita, na perna de trás aqui, para que eles consigam empurrar essa bola, gerar mais energia com as pernas e assim fazer essa bola também passar um pouquinho mais alta na rede. Então esse foi o vídeo de hoje sobre a influência do olho dominante no jogo de tênis, e a gente pôde ver diversos aspectos que têm uma influência enorme. Então eu poderia falar horas sobre cada um desses temas que eu abordei nesse vídeo, mas eu quis dar uma visão um pouco mais geral para vocês entenderem, no geral, como que conhecer o olho dominante e as lateralidades de um jogador pode ajudar na hora da evolução, na hora de melhorar. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que as informações aqui tenham te ajudado pelo menos de alguma forma e espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!